Saúde, família do coração! Eu quero que vocês parem imediatamente com esses 5 hábitos que podem estar acabando com a sua saúde. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista. Eu sou o Dr. Mozart Susan, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no meu canal para você estar sempre aprendendo tudo que eu vou ensinando por aqui. O primeiro hábito que eu queria conversar com vocês é sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Mas, Mozart, o consumo moderado de álcool não pode ajudar? Pessoal, lembra daquela história de que o consumo adequado de álcool poderia ser benéfico para a saúde? Pois bem, estudos recentes mostraram que isso não é verdade. Um consumo mesmo baixo de bebidas alcoólicas podem fazer mal para a sua saúde. Então não existe aquele efeito protetor que a gente acreditava antes. Então o ideal para a sua saúde é que você não consuma nada de bebida alcoólica. Então quais dicas que eu vou dar para vocês conseguirem reduzir o consumo de álcool? Buscar alternativas. Substitua o álcool por bebidas não alcoólicas, como cerveja sem álcool, drinks sem álcool, água com gás, sucos, chás. Estabeleçam limites claros. Se você resolver beber, defina um limite do consumo de álcool e tente seguir. Por exemplo, hoje eu vou beber no máximo 2 long necks. Tente seguir isso. Evite situações de tentação. Tente se manter afastado dos ambientes onde você sabe que o consumo de álcool é incentivado. E se você for, converse com as pessoas para que elas te respeitem, apoiem você naquele desejo. Busque apoio, converse com familiares, com amigos, ou, se necessário, procurem profissionais para que vocês consigam reduzir o consumo de álcool. Acompanhem a quantidade que você está bebendo. Use um diário, um aplicativo, porque muita gente acha que consome menos álcool do que realmente consome. Então isso vai ajudar você a entender sobre o seu consumo. O segundo hábito que é muito perigoso para a saúde é a falta de atividade física. A falta de atividade física e o sedentarismo, eles são, infelizmente, uma realidade cada vez mais crescente na população e vem causando muitas doenças e mortes em muitos pacientes. Mas o que significa ser inativo fisicamente? Significa que você não atinge aqueles 150 minutos semanais de atividade física. Mas, Mozart, isso é muito difícil. Eu concordo com vocês. Então, para quem não faz atividade física ou para quem tem dificuldade, lembre-se sempre, um pouquinho é muito melhor do que não fazer nada. Que seja 20 minutos de uma caminhada, isso já é diferente do que você ficar em casa. Mas se você quiser o ideal, você tem que procurar mais ou menos fazer 30 a 60 minutos de atividade física de 3 a 5 dias por semana. Um ponto importante até para quem treina regularmente é que a maioria das nossas profissões fazem a gente ficar muito tempo com comportamentos sedentários, como por exemplo, ficar sentado por muito tempo, ficar na mesma posição em pé por muitas horas. E até nos finais de semana a gente passa horas sentados e deitados no sofá, por exemplo. E isso, infelizmente, é uma realidade de muita gente. Mozart, mas todo mundo precisa trabalhar. Eu concordo com vocês. Mas a gente tem que procurar alternativa para que o trabalho não prejudique a nossa saúde ainda mais. Então, quais dicas que eu dou para vocês? Estabeleçam metas que vocês consigam fazer. Por exemplo, comece com pequenas metas e aumente gradualmente a intensidade, a duração, a quantidade do exercício. Mozart, eu só vou conseguir uma vez por semana, tá bom? Pessoal, se é o que você consegue nesse momento, ótimo. É melhor do que você não fazer nada. Outra dica é procurar atividades que você gosta. Sejam elas caminhadas, corridas, dança, natação, bicicleta, o que for. Qualquer atividade que você goste, vai ser mais fácil de você conseguir manter ela. Outra dica, faça parte de um grupo, exercitar com amigos ou em comunidade vai aumentar a sua motivação. Outro ponto legal é usar aplicativos para contar passos. Quanto mais passos por dia, melhor. E a gente sabe que menos de 5.000 passos por dia é muito ruim para a sua saúde. E o ideal, se você quiser saber, seriam 10.000 passos. Então, se você conseguir contar os seus passos diariamente, você vai entender em que ponto você está. Mozart, descobri que eu dou 3.000 passos todos os dias. Se você conseguir aumentar isso para 4.000, eu já estou feliz. E você vai cada vez mais procurando aumentar esse número, procurando aí idealmente entre 8 e 10.000 passos por dia. E como você pode aumentar seus passos? Por exemplo, usando escadas em vez de elevador, caminhar enquanto você está numa reunião falando no telefone, sair no meio do trabalho para tomar um ar no andar de baixo, tentar descer num ponto de ônibus antes, caminhar. Eu sei que tudo isso não é fácil, mas são alternativas que podem aumentar a quantidade de passos por dia. E por último, pessoal, tente se levantar a cada 1 hora para caminhar no trabalho. Ir até a copa, resolver algo na mesa do colega, isso já vai ajudar você a andar mais durante o dia. E antes de falar do terceiro hábito, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia. E claro, a me ajudar a manter o canal aqui no YouTube.
E também me acompanhem lá no Instagram, onde vocês também encontram um link para agendamentos de consulta, tanto presencial aqui em São Paulo, quanto por teleconsulta. O terceiro hábito muito prejudicial para a saúde, que eu quero que vocês mudem, é o consumo excessivo de açúcar. O consumo excessivo de açúcar é uma realidade, seja ela adicionada enquanto a gente cozinha em casa, ou seja ela obtida nos alimentos muito processados que a gente come por aí. Qual que é a questão, pessoal? O açúcar ele traz muito sabor e vontade de comer. E ele é justamente isso que faz as pessoas venderem mais, faz as pessoas quererem comer mais aquelas comidas. Alguns exemplos são doces que você compra na padaria, um alimento de saquinho. E olha só, mesmo se o alimento for salgado, ele pode ter açúcar. O sorvete que você toma, o refrigerante, o drink, as bebidas alcoólicas, os farináceos, são vários exemplos que tem açúcar na nossa comida no dia a dia. Então, dicas para você reduzir o consumo de açúcar. Leiam os rótulos, identifique e evite produtos com alto teor de açúcar que sejam adicionados. Agora os alimentos, eles têm por lei que trazer escrito alto teor de açúcar, então preste atenção nisso. Outra dica é achar alternativas para adoçar a sua comida. Então substitua o açúcar por adoçantes, por exemplo. Seja mel, seja estévia, isso vai ajudar você a reduzir a quantidade. Outro ponto importante, limite os refrigerantes ou bebidas prontas. Então troque esses refrigerantes por refrigerante zero ou por água com limão. Outro ponto, cozinhe mais em casa. Prepare as suas próprias refeições para você conseguir controlar a quantidade de açúcar que você está colocando ali. Também limite a quantidade de doce que você come. As frutas são uma ótima alternativa aos doces. Às vezes a gente comer uma fruta já tira aquela vontade de comer doce. As frutas vão ter fibras, nutrientes importantes associados. Mas moça, e a frutose da fruta? É perigoso, pode fazer mal? Pessoal, para a maioria das pessoas, comer fruta não vai fazer mal nenhum. Depois assista esse vídeo que eu estou deixando aqui do lado e o link aqui embaixo na descrição para vocês saberem dos benefícios das frutas. Outro ponto, um sono de má qualidade. Ter um sono de boa qualidade vai fazer muito bem para a sua saúde. Dormir mal aumenta o risco de várias doenças, desde infarto, até pressão alta, até diabetes, até obesidade. E mais que isso, pessoal, a falta de sono é responsável pelo cansaço crônico que muitos pacientes se queixam. No geral, o ideal é dormir de 7 a 8 horas por noite. Mas Mozart, eu durmo 5 horas e fico bem. Mentira, você acha isso, mas o seu corpo não fica bem. Então foquem no sono, pessoal. Ter um sono de qualidade é muito mais importante que muitos suplementos e remédios que as pessoas ficam consumindo. E pode ter certeza, melhorar seu sono vai fazer milagres com a sua saúde e melhorar o seu dia a dia. Então vamos às dicas que eu dou para você melhorar seu sono. Primeira dica, estabeleça uma rotina de sono. Tente ir para a cama e acordar em horários muito semelhantes todos os dias, inclusive nos finais de semana. Outra dica, crie um ambiente tranquilo, mantenha o quarto escuro, silencioso, mais fresco. Reduza o consumo de cafeína, pessoal. Beba café e bebidas com cafeína até mais ou menos 2 da tarde. Ah, moça, mas para mim não atrapalha. Atrapalha sim, pessoal. A gente sabe que atrapalha a arquitetura do sono. Outro ponto, evite dispositivos eletrônicos com luz antes de dormir. Isso vai atrapalhar. Pratique técnicas de relaxamento. Tente experimentar uma meditação, uma respiração profunda, uma leitura antes de dormir, uma música calma. Outro ponto legal, não consuma bebida alcoólica à noite. Muitas pessoas acham que ela ajuda porque relaxa. Mas não é verdade, ela vai atrapalhar toda a arquitetura do seu sono. E por último, consulte um profissional se você precisa melhorar seu sono. Se você tiver algum problema, tiver alguma dificuldade para dormir, procure um especialista para te ajudar. E o quinto ponto que é importantíssimo vocês mudarem é em relação ao estresse em excesso. O estresse em excesso e a ansiedade eles são muito frequentes na população. Quem aqui já não passou ou passa por muito estresse ou convive com pessoas assim? Muita gente sequer sabe o quão grave que é viver com estresse alto. E se acostuma com esse estilo de vida e por isso nem se preocupa em procurar ajuda ou melhorar. E o estresse ele pode contribuir para comportamentos não saudáveis, como uma alimentação ruim, uma falta de exercício, alto consumo de bebida alcoólica, tabagismo, faz ganhar peso, atrapalha o sono, que tudo isso é muito prejudicial à saúde. Eu vejo todos os dias muitas pessoas sofrendo com a saúde mental e que poderiam melhorar tanta qualidade de vida se procurassem ajuda. Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeiro, procurem técnicas para vocês controlarem o seu estresse. Então, por exemplo, meditação, respiração, uma música relaxante, uma yoga. Existem aplicativos que são focados nisso, pessoal. Nos celulares é facinho de vocês acharem. Outro ponto, tenham hobbies relaxantes. Reserve algum tempo para você fazer o que te deixa feliz e calmo. Passe mais tempo com amigos e familiares. Organize as tarefas do dia a dia e evite se sobrecarregar no tempo. Procure um tempo ali para você no meio do dia, nem que seja meia horinha ouvindo uma música que você gosta no intervalo de trabalho. Isso já vai fazer diferença.
Outra dica interessante é vocês buscarem apoio emocional de amigos, familiares ou de terapeutas mesmo, para vocês melhorarem essas questões. Fazer atividade física é essencial para manejar o estresse. Um pouquinho de atividade física já ajuda a gente a ficar mais relaxado. E dormir bem é óbvio, a qualidade do sono é essencial para a gente conseguir gerenciar o estresse e acordar e ter um dia muito melhor no dia seguinte. Portanto, pessoal, foquem nesses 5 hábitos e comportamentos que eu prometo que você vai melhorar muito a sua qualidade de vida e vai reduzir muito o risco de doença. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário, encaminha para quem vai aprender sobre isso e para quem precisa melhorar a saúde. Me acompanhe lá no Instagram e até a próxima!